Olá! Na nossa aula de física de hoje, vamos estudar a parte da calorimetria a respeito das trocas de calor que ocorrem entre os corpos ou as substâncias. O calor, ele sempre vai ser um fluxo de energia que acontece de um corpo com uma temperatura maior para o corpo com uma temperatura menor. Existem dois tipos de calor. Existe o calor sensível, que é o produto entre a massa da substância ou do corpo vezes o seu calor específico, vezes a variação de temperatura que esse corpo ou substância sofreu. Então, o calor sensível é aquele que produz uma variação de temperatura do corpo ou da substância. Já o calor latente é o produto entre a massa da substância vezes o calor latente de fusão ou vaporização, dependendo da mudança de fase que essa substância sofrer. O calor latente é aquele que a substância recebe ou cede quando ela vai mudar de fase ou de estado físico. Para a gente exemplificar as trocas de calor, vamos considerar a preparação de um banho em uma banheira. Lembrando que, quando misturamos duas substâncias em um determinado ambiente, em um determinado local, ou dois corpos também, a somatória dos calores doados e dos calores cedidos será sempre igual a zero. O calor nunca pode ser perdido ou criado de determinado lugar. Ele sempre será transferido da substância mais quente para a substância mais fria. No nosso caso, vamos trabalhar as trocas de calor agora preparando um banho em uma banheira, considerando que, nesse caso, a única troca de calor que ocorrerá será entre a água quente e a água fria. Vamos então ao nosso exemplo. Vamos preparar um banho que esteja a uma temperatura final de 30 graus Celsius e eu irei colocar uma água fria que esteja a uma temperatura inicial de 20 graus Celsius. A quantidade de água fria que eu vou colocar será de 100 litros. Eu quero descobrir qual é a quantidade de água quente que eu vou colocar a 50 graus Celsius para obter o meu banho a 30 graus Celsius. Nesse caso, o único calor envolvido tanto para a água quente quanto para a água fria será o calor sensível, visto que elas irão apenas sofrer uma variação de temperatura e não uma mudança de fase. Sabendo disso, somamos o calor da água fria com o calor da água quente e igualamos a zero, pois a soma dos calores cedidos e recebidos sempre será igual a zero. Calor específico da água fria será a massa de água fria, o calor específico da água, vezes a variação de temperatura sofrida pela água fria, mais a massa de água quente, o calor específico da água quente, vezes a variação de temperatura da água quente. A somatória desses dois calores será igual a zero. Eu não tenho a massa de água fria nem a massa de água quente. O que eu tenho é o volume de água fria e o volume de água quente. Nesse caso, sabemos que a massa de uma substância é igual à sua densidade ou massa específica vezes o seu volume. Então, no lugar da massa, eu coloco massa específica da água vezes o seu volume, vezes o calor específico vezes a variação de temperatura, mais a massa de água quente é a mesma coisa. Massa específica da água vezes o volume de água quente, vezes o calor específico, vezes a variação de temperatura da água quente, e isso tudo é igual a zero. Densidade da água vezes o volume da água fria, vezes o calor específico, vezes a variação de temperatura é igual. Esse calor da água quente, eu vou jogar ele para o outro lado da igualdade. Como aqui ele está positivo, ele vem negativo, ficamos a densidade da água, ou massa específica da água, vezes o volume da água quente, vezes o calor específico, vezes a variação de temperatura. Podemos cancelar a densidade da água dos dois lados, porque estamos misturando a mesma substância, uma quente e outra fria. Podemos também cancelar o calor específico da água, pois estamos misturando água fria e água quente, ou seja, a mesma substância. Sendo assim, ficamos com a seguinte igualdade: volume de água fria que eu tenho que colocar, vezes a temperatura final do banho que eu quero ter, menos a temperatura inicial da água fria, é igual menos o volume de água quente que eu quero descobrir, vezes a temperatura final do meu banho, menos a temperatura inicial da água quente.
O volume de água fria utilizado é de 100, a temperatura final que eu quero o meu banho é de 30, menos a temperatura inicial que a água fria estava, que era 20. Isso é igual, menos o volume da água quente, que é o que eu quero descobrir, a temperatura final do banho é 30, menos a temperatura inicial da água quente, que era 50. Nesse caso, obtemos 100, 30 menos 20 é igual a 10, isso é igual menos volume de água quente, 30 menos 50 é menos 20. Vejam que esse sinal negativo que existia antes do volume de água quente ficará positivo, porque aqui também nós temos um sinal negativo, porque a variação de temperatura sofrida pela água quente será negativa, visto que quando ela doa calor para a água fria, ela diminui a sua temperatura e a água fria aumenta a sua temperatura. Por isso, a variação de temperatura da água fria é positiva e a variação de temperatura da água quente é negativa. 100 vezes 10 é 1000, menos com menos vira mais, 20 vezes o volume da água quente. Concluímos nesse caso que para preparar o nosso banho, o volume de água quente que nós deveríamos colocar é de 50 litros. Agradeço a atenção de todos e espero que vocês continuem aprendendo com a SENEC.